Olá, professor. Olá, professora. Vamos começar a aula 3, inspirada no livro da Irandé Antunes, Análise de Textos, Fundamentos e Práticas. Eu trouxe mais uma citação da obra da Irandé que diz o seguinte: a linguagem não é apenas a expressão de um sentido. A compreensão de um texto não se esgota na identificação apenas de seus conteúdos. É preciso ir além, para reconhecer também a interação, o propósito comunicativo com que esse sentido é expresso. A escola. As questões selecionadas no currículo devem ser questões do texto. A partir delas é que se deve fazer a programação com vistas a explicitar, a sistematizar, ampliar os conteúdos gramaticais implicados na construção e na compreensão desses textos em estudo. Então, o que nós temos conversado aí já em 2 aulas é justamente como é que a gente pode fazer essa ampliação, como é que a gente pode articular os fatos gramaticais ao sentido global do texto, fazendo com que a gente consiga observar as partes do texto todas implicadas na construção de um sentido que é macro, que é maior. Na aula de hoje a gente vai fazer um estudo do texto de uma fábula do Rubem Alves, considerando aqueles aspectos da textualidade que vocês viram na aula 1 e puderam ler também na leitura complementar e sistematizar na aula 2. Se vocês puderem assistir essa aula nos HTCs, no horário de trabalho coletivo, acho que isso é importante, e também aproveitar esse horário para a leitura dos textos complementares que estarão sempre no Google Classroom. A nossa pergunta-chave aqui é: como se pode fazer análises de texto centradas em elementos que de fato são determinantes para a construção de sua textualidade e de sua função interacional? Então, o nosso foco aqui é analisar as partes e o todo do texto, buscando o sentido desses textos. O texto de hoje se chama Os Urubus e os Sabiás e, como eu falei, é uma fábula. Tudo aconteceu numa terra distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isto fundaram escolas e importaram professores, gargarejaram do ré mi fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si, para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam a permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era de se tornar um respeitável urubu titular, a quem todos chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas, que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa, e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não haviam passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram um diploma para provar que sabiam cantar, mas cantavam, simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem a titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados não se ouve canto de sabiá. Essa fábula foi tirada do livro Histórias de Quem Gosta de Escrever, do Rubem Alves, da editora Cortez, de 1984. O autor, o Rubem Alves, dispensa a apresentação, mas é sempre importante ser lembrado pelo teor da sua obra. Antes da gente começar a análise daqueles elementos essenciais trazidos pela Irandé Antunes, eu vou explorar um pouquinho a questão vocabular do texto, pensando nos aspectos de coesão e de coerência. Se a gente for pegar lá as escolhas lexicais da fábula, a gente percebe uma articulação entre diferentes mundos. O mundo da ficção, onde a gente encontra bichos falantes, urubus cantores, aves perplexas. O mundo do narrar, onde tudo acontece numa terra distante, ou seja, há um cenário onde essa narrativa se passa, no tempo em que
Existe também uma localização temporal, que é indeterminada. Também a gente consegue perceber diferentes palavras relacionadas ao mundo da música, como canto, cantor, gargarejar do ré mi fá, serenata, entre outras. No mundo da atuação pedagógica, há os diplomas, os professores, as escolas. E do mundo da burocracia, a Vossa Excelência, inquérito, alvarás, entre outras. Então, a exploração vocabular de um texto, ela é muito mais relevante do que simplesmente a gente apresentar o significado de palavras supostamente desconhecidas, ou de exercitar em frases a sua substituição por outras sinônimas ou antônimas. A simples escolha das palavras em um texto já representa o recurso da coesão e da coerência textuais. Então, esse tipo de análise que identifica esses diferentes mundos e articulação entre eles, ela é extremamente importante para se perceber essa tessitura ou essa compreensão global do texto. Então, não é a unidade lexical isolada que garante a coerência do texto. Se a gente for pensar só na escolha do urubu, ali na palavra do urubu, e ela é repetida várias vezes no texto, essa permanência e constância de atitudes que são atribuídas aos urubus, eles querem tornar-se cantores, eles decidem, querem ter nomes pomposos, entortam o bico, encrespam a testa, convocam os passarinhos, impõem condições, conseguem unanimidade, expulsam as aves que cantam sem alvarás. Todas essas atitudes voltadas para o objeto dos urubus faz parte da coerência do texto e está ligada a essa unidade lexical. A seleção lexical, então, ela vai sustentando uma imagem de urubus. Ela primeiro cria uma imagem de urubus e depois ela sustenta, ela mantém essa imagem dos urubus pelas atitudes que esses animais têm no texto. Então, são urubus sedentos de poder, urubus arrogantes, prepotentes e dominadores. Olha só o sentido dos verbos que aparecem atribuídos a esses personagens. Os urubus fundaram escolas, importaram professores, mandaram imprimir diplomas, fizeram competições, organizaram concursos e se deram nomes pomposos. São verbos de ação carregados de sentidos e esses verbos, logicamente, eles têm coerência com a personalidade desses animais. Agora sim, a gente retomando os elementos centrais da análise de texto trazido pela Irandé Antunes. Então, primeiro, a análise do universo de referência. Então, como nós já vimos até pela seleção vocabular do texto, a fábula ela se encontra no mundo da ficção, num lugar e num tempo em que os bichos falavam. Ela faz parte, então, desse universo metafórico da literatura, mas também faz parte do domínio pedagógico. Se a gente pensar, inclusive, no título da obra onde essa fábula foi publicada, esse universo da pedagogia já é sinalizado logo de cara com o título do livro. A fábula ela faz uma metáfora entre o mundo das decisões institucionais, da burocracia e da negação dos valores humanos através da imagem dos animais. Existe aí nessa fábula um certo nível de formalidade, até por articular o mundo pedagógico e também o mundo burocrático, o mundo das instituições, e por isso os leitores que se interessam pela leitura de fábulas, pela leitura de textos do Rubem Alves e até pela leitura de textos que tenham um caráter pedagógico, eles precisam ter um certo grau de letramento para entender esse texto. A unidade temática do texto ela apresenta uma sequência de fatos, por ser uma narrativa, que constitui o núcleo dessa metáfora que é criada, uma metáfora entre a irracionalidade dos humanos na avaliação de determinados direitos sociais e a atuação dos urubus, que marca o texto do início ao fim. Então, esses urubus representam esses humanos e a sua irracionalidade. Na progressão do texto, a gente percebe toda a sequência da narrativa. Então, primeiro a gente tem, na situação inicial, uma sequência temporal que começa com o projeto dos urubus, na pretensão de se tornarem cantores. Depois, em razão disso, eles tomam providências para que essas pretensões se concretizem, e aí discorrem diferentes ações.
Depois aparecem as outras aves e há uma reação à chegada delas, ou seja, se instaura aí um conflito, e depois há um desfecho irracional e autoritário dos urubus que expulsam os pássaros por não serem diplomados. Então essa fábula, ela é uma narrativa curta, e a gente sabe que toda fábula tem como propósito a narração de uma trama, cujos personagens são animais, personificados numa representação metafórica da convivência entre os humanos. Nessa fábula, além do propósito de contar essa trama, na forma de uma metáfora, a avaliação dos comportamentos humanos, trazendo para a gente um ensinamento, principalmente através da moral, mas também pela atitude dos urubus, que corresponde a uma metáfora dos seres humanos. A fábula, na composição do seu texto, ela sempre vai trazer fatos imaginários, mas são fatos imaginários que, na verdade, servem de pretexto para uma análise do mundo real. Então, a trama, ela traz também um espaço, que é a floresta, traz os seus agentes, que são os diferentes aves, a instauração de um conflito entre os urubus e as outras aves, e depois um desfecho aí, como a gente já viu, bastante autoritário dos urubus que expulsam as outras aves. Nessa composição do texto, a gente percebe uma predominância de verbos no pretérito perfeito, até relacionado aí à cronologia dos fatos que são narrados. A relevância informativa dessa fábula está muito mais na forma do que no seu conteúdo, porque a fábula ela faz uma crítica central às instituições que desconsideram as determinações naturais dos seus membros, ou que podem desconsiderar. E essa crítica é feita através de um texto narrativo, de uma fábula. Então, a grande relevância desse texto está nessa forma inusitada de se criticar, de se fazer uma crítica social, ou seja, nessa forma textual que é a própria fábula. Nas questões de intertextualidade, nas relações com os outros textos, a primeira intertextualidade mais ampla é a da própria fábula. Então, o autor, ao fazer uma crítica às instituições e utilizar para isso uma fábula, ele precisa garantir as características próprias desse gênero, que são ali os animais personificados, personificando os seres humanos. Numa intertextualidade um pouco mais restrita, percebe-se diferentes alusões a informações que nos fazem reconhecer uma floresta, reconhecer as atividades dos pássaros e a própria metáfora do comportamento de certas pessoas que assumem posições de liderança e acabam se tornando extremamente autoritárias. No trabalho de análise linguística e semiótica, é importante se atentar para diferentes fatos gramaticais do texto que corroboram com o sentido global dessa fábula. Eu trouxe alguns aqui para a gente discutir, como o aposto, que apresenta sempre uma informação adicional relevante para o sentido geral do texto. Um exemplo aqui, os urubus, aves por natureza becadas. As conjunções que indicam oposição e concessão também são importantes de ser destacadas para os alunos no texto. Aves, elas são por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto. E essa informação, inclusive, ela é bastante importante para entender depois o conflito entre os urubus e as aves que naturalmente são cantoras. Também a questão da concessão na frase: os urubus decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. Outro aspecto gramatical importante da gente discutir é a coesão referencial, as amarrações que tem o texto através de introduções e retomadas de determinados termos, como o pronome isto na frase, e para isto fundaram escolas, é um pronome que retoma todo o segmento anterior do texto. Uma outra palavra importante de se discutir foi assim que eles organizaram concursos, tanto assim quanto eles. As locuções temporais também são importantes de serem discutidas, principalmente porque a narrativa segue uma sequência cronológica, uma sequência temporal. Tudo ia muito bem até que a Doce, esse até que,
indica um tempo terminal e também indica a instauração do conflito na fábula. A continuidade temporal, que é apresentada pelo uso do pretérito imperfeito. Tudo ia muito bem, a gente percebe que há uma continuação no tempo quando se instaura essa fábula. Também podemos tematizar a concordância verbal do verbo haver na condição de auxiliar e na condição de verbo principal, que a gente sabe que a concordância atua de forma diferente. Nunca haviam imaginado que tais coisas houvesse. O plural, na coesão também, que contribui para a coesão referencial do texto, as pobres aves se olharam. Nunca haviam, nunca apresentaram, que sabiam, mas cantavam. O paralelismo sintático, que contribui com a coesão textual. Então, a organização da escrita do texto ali, que segue um certo padrão, utilizando aí a voz passiva. Foi estremecida, foi invadida. A voz passiva aí, tirando o foco do agente nessas orações e colocando o foco nas ações desses agentes, que é o estremecer e o invadir. E o foi invadida também com sentido de causalidade. Reconhecer os itens gramaticais de um texto, indicando inclusive suas nomenclaturas e classificações, é muito pouco. É preciso ir além para identificar as funções textuais que esses itens desempenham. Nada acontece aí, esse aí no texto, gratuitamente. Então é muito importante que os meninos possam perceber que todos esses conhecimentos gramaticais, eles contribuem para o entendimento do texto. E dessa forma, para que eles possam levar esses conhecimentos para a escrita dos seus próprios textos, que eles possam refletir sobre esses diferentes fatos gramaticais. Quando a gente trabalha somente com as classificações e nomenclaturas de forma isolada, os meninos não conseguem articular esses conhecimentos tanto na leitura quanto na escrita do texto. Por isso que muitas vezes a gente olha para o texto dos meninos e não percebe avanços em relação àqueles fatos gramaticais trabalhados. Bom, a análise dessa fábula se encerra aqui. Claro que outros elementos poderiam ter sido analisados, mas a ideia é a gente pensar em como cada parte de um texto se articula para um todo. Eu vou deixar mais uma leitura complementar para vocês lá no Google Sala de Aula. Vocês têm que utilizar esse código que está aí na tela para vocês entrarem na sala. Vou mostrar mais uma vez como é que a gente acessa esse material. Então, vocês vão estar logados no e-mail de vocês, como eu estou aqui. Vão entrar no menu aqui, Sala de Aula. Aí vocês vão clicar no ícone mais, colocar aqui participar da turma, digitar o código que está aparecendo aí na tela para vocês e clicar em participar. Vai aparecer para vocês aqui essa sala de aula, que é a HTC Língua Portuguesa. Vocês vão mudar de aba aqui do mural para a aba atividades e vão acessar aqui a aula 3, que está programada para ser liberada sempre às quintas-feiras, a partir da 1h30 da tarde, ok? Eu aproveito para pedir para que vocês comentem as aulas que vocês já assistiram, deem sugestões, falem também das leituras complementares, que isso ajuda na elaboração das próximas aulas, tá bom? Eu conto com o comentário de vocês. Até mais!